Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Nós estamos em mais uma reunião do curso de formação fraguista. O objeto da presente reunião é a obra O Manifesto Libertário de Murray Rothbard. Antes de nós adentrarmos a obra, como é de praxe, costume nosso, nós vamos fazer a leitura de uma pequena biografia do autor. Biografia do autor, Murray Rothbard, o pai do anarcocapitalismo. Murray Newton Rothbard, 1926-1995, foi um economista, historiador, filósofo, político e um dos mais influentes defensores do libertarianismo e do anarcocapitalismo. Combinando as ideias da Escola Austríaca de Economia com uma defesa radical da liberdade individual e da propriedade privada, Rothbard ajudou a moldar o pensamento libertário moderno e a expandir os fundamentos do livre mercado para uma teoria política consistente. Vida e educação. Nascido em 2 de março de 1926 em Nova York, Rothbard cresceu em um ambiente intelectual, filho de imigrantes judeus da Polônia e da Rússia. Ele estudou na Universidade de Colômbia, onde obteve seu doutorado em economia em 1956, sob orientação de Joseph Dorfman. Durante seus estudos, foi fortemente influenciado por Ludwig von Mises, cujo livro Ação Humana, de 1949, teve um impacto profundo em sua visão econômica. Principais ideias e contribuições. 1. Economia e Escola Austríaca. Rothbard foi um dos principais seguidores de Ludwig von Mises e ajudou a popularizar a escola austríaca nos Estados Unidos. Ele expandiu a praxeologia, metodologia da economia austríaca baseada na ação humana e criticou o intervencionismo estatal, defendendo um mercado totalmente livre como solução para problemas econômicos e sociais. 2. Anarcocapitalismo. Enquanto a maioria dos economistas austríacos defendia o Estado mínimo, Rothbard foi além, argumentando que todas as funções do governo poderiam ser privatizadas, incluindo segurança e justiça. Em For a New Liberty, 1973, ele esboçou sua visão de uma sociedade sem Estado, onde a lei e a ordem seriam mantidas por agências privadas e contratos voluntários. 3. História revisionista. Rothbard também foi um historiador revisionista, contestando narrativas convencionais sobre o papel do Estado na economia e na guerra. Ele argumentava que a maioria das intervenções estatais beneficiava elites políticas e empresariais às custas da população. Seu livro America's Great Depression, 1963, atribuiu a crise de 1929 à expansão monetária do Federal Reserve, contestando a explicação keynesiana predominante. 4. Política e estratégia libertária. Nos anos 1960 e 1970, Rothbard buscou alinhar o libertarianismo a diferentes correntes políticas. Inicialmente, colaborou com a nova direita, mas depois se aproximou da velha direita, vendo nela um aliado natural contra o intervencionismo estatal. Ele também ajudou a fundar o Partido Libertário nos Estados Unidos da América, mas rompeu com ele nos anos 1980, criticando sua falta de pragmatismo estratégico. Obras principais. Man, Economy and State, 1962, uma obra fundamental da economia austríaca. Power and Market, 1970, explora os efeitos do intervencionismo estatal. For a New Liberty, o Manifesto Libertário, 1973, uma introdução ao anarcocapitalismo. The Ethics of Liberty, 1982, expande a teoria libertária com base na ética da propriedade. America's Great Depression, 1963, explica a crise de 1929 sob a ótica austríaca. Legado e influência. Murray Rothbard deixou um legado duradouro no libertarianismo e na economia austríaca. Seu trabalho influenciou pensadores como Hans Hermann Hoppe e Lew Rockwell e ajudou a fortalecer o Instituto Mises e o movimento anarcocapitalista. Embora sua visão radical ainda seja controversa, sua defesa incansável da liberdade e sua crítica ao Estado continuam a inspirar gerações de libertários. Faleceu em 7 de janeiro de 1995, mas suas ideias seguem vivas no debate sobre liberdade, economia e poder. Muito bem, quem conhecia a biografia do autor? Eu conheci um pouquinho.
Um pouquinho, principalmente se você lê algumas edições dos livros do Mises, por exemplo, eles citam bastante ele ali como um braço direito, né, da escola austríaca. É, é como se fosse um sucessor, né? Exato. Bom, pessoal, eu vou começar o resumo do livro, tá bom? Vamos lá. É um livro longo, o resumo da gente não é tão longo, eu acredito que nós vamos conseguir esgotar em uma reunião. Resumo do livro O Manifesto Libertário de Murray Rothbard. Contexto histórico e teórico. O Manifesto Libertário, escrito por Murray Rothbard, é uma obra central no pensamento libertário, defendendo a redução máxima ou eliminação do governo em favor de uma sociedade baseada na liberdade individual e na propriedade privada. Publicado em 1973, o livro expõe a filosofia política e econômica do libertarianismo, destacando a importância do mercado livre, da soberania individual e da não agressão. Estrutura e argumentos principais. Introdução ao libertarianismo. Rothbard inicia o livro delineando os princípios fundamentais do libertarianismo, que se baseia na defesa da liberdade individual, na propriedade privada e na ausência de coerção. Ele explica a visão libertária do que o governo é, por definição, uma instituição coercitiva que viola os direitos naturais dos indivíduos. Ok, alguém tem dificuldade com essas definições? Alguém quer acrescentar? Está de acordo? Eu acho que a gente tem visto, saiu hoje aí a liberação de uma audiência de delação premiada de um desses caras envolvido no tal do golpe que teve no Brasil. Foi do Mauro Cid, Mauro né? Cid. Mauro Isso. Cid. E aí a gente pode ver bem isso, né? A pessoa lá que representa o Estado, no caso Alexandre de Moraes, usando toda a sua força, né? Botando o coturno no pescoço do cara lá para ele dizer o que ele queria que dissesse, enfim, para justificar os atos dele. Então, exemplifica bem o caso que citou no livro e no resumo do livro. Então, eu vi algumas ilegalidades aí, né? Eu vi uns trechos da entrevista, eu acho, primeiro, que ele foi coagido, porque um dos trechos que eu vi houve uma ameaça à família dele. Segundo, a gente tem um vício na origem desse depoimento, porque a autoridade que estava colhendo os dados supostamente era uma vítima. E terceiro, mas não menos importante, eu não entendi por que o depoimento foi colhido no Supremo, porque os depoimentos são colhidos na fase policial, depois a gente tem audiências, né? Mas as declarações iniciais do inquérito, elas são colhidas por policiais, não são colhidas por ministros do Supremo. Então, eu achei algumas coisas muito estranhas no depoimento do Mauro Cid. Mas, se eu soubesse alguma coisa, eu era ministro, né? Sim. Não, mas o que me chama a atenção é que é bem o que ele está dizendo no livro, né? Que o Estado usando o seu poder de coerção para fazer com que as pessoas façam as coisas que eles querem. Claro que ele está falando da questão dos impostos também, né? Mas além dos impostos, o Estado comete coerção sempre que lhe é conveniente cometer essa coerção, para que as coisas aconteçam como eles querem que aconteça. Beleza, pessoal, vou continuar. Vamos para o próximo aqui, que é um dos pilares. O princípio da não agressão. Um dos pilares do libertarianismo, o princípio da não agressão, afirma que a agressão contra outra pessoa ou sua propriedade é inerentemente antiética. Rothbard argumentava que todas as interações humanas devem ser voluntárias e que a coerção só é justificável em defesa própria. Alguém quer fazer algum comentário sobre o PNA? Daqui resulta que a primeira propriedade é a autopropriedade.
Por isso que a propriedade nos é tão cara. A gente não está falando apenas de bens materiais ou de bens não imateriais. Nós estamos falando da nossa própria autopropriedade, certo? O princípio da agressão não vale apenas para agressão contra a propriedade, mas também vale para agressão contra a sua vida, atentados contra a sua liberdade. E isso é de extrema importância para a gente entender o fundamento que faz o princípio da não agressão para nós libertários. Alguém quer comentar? Vamos em frente? Vamos lá. 3. Propriedade privada e direitos de propriedade. O autor defende a propriedade privada como um direito natural essencial para a liberdade individual e a prosperidade econômica. Ele explora a origem da propriedade privada, argumentando que ela deve ser adquirida por meio de trabalho, troca voluntária ou doação. Muito bom. Veja que ele não coloca a expoliação entre as origens da propriedade privada. Isso seria a aquisição derivada da propriedade privada, porque a aquisição originária é a apropriação daquilo que não tem dono, né? Derivadamente, você pode adquirir a propriedade por meio de trabalho, troca voluntária ou doação, mas originariamente você pode por meio de apropriação. O que vocês acham? Eu concordo, Lex. Como é que chama aquele autor que diz que tem duas maneiras de adquirir propriedade, né? Ou você trabalha para produzir tal, ou você parasita. Essa frase acho que é do Hope. Não, tem um cara antes dele. Schopenhauer. Ah. É o Schopenhauer que deduziu isso aí. E depois o Hoppe usou, tá certo? Schopenhauer libertário. Vamos lá, continuar. 4. Mercado livre. Rothbard promove a ideia de um mercado completamente livre, sem intervenções governamentais, onde os preços são determinados pela oferta e demanda. É o livre mercado, né? Ele critica as regulamentações, os subsídios e as intervenções do governo com distorções que prejudicam a eficiência econômica e a liberdade individual. Alguém comenta? Acho que esse resumo está trazendo bem o cerne do pensamento do autor mesmo. Com certeza. Vou continuar então. 5. Funções do governo. Rothbard argumenta que muitas das funções assumidas pelo governo poderiam ser melhor desempenhadas pelo setor privado ou por associações voluntárias. Ele propõe a privatização de serviços como a defesa, a segurança, a justiça e a infraestrutura, sugerindo que empresas privadas poderiam fornecer esses serviços de forma mais eficaz e ética. O que vocês acham? Eu acho interessante comentar que, com a palavra governo, ela acabou se resumindo, né, na nossa cultura, que tal como se a única forma de governo fosse através do monopólio da força, né, o governo público, né, feito pelo Estado, quando na verdade até mesmo o serviço de governança não é de fato o objetivo do Estado. O objetivo do Estado é roubar o dinheiro da gente. Ele só usa essa máscara de um falso fornecimento de serviço de governança para poder baratear o preço desse processo de parasitismo, né? Fabrício, a gente não paga impostos para ter serviços, a gente paga impostos, senão a gente vai preso. Exatamente. Pois é. Vou continuar. Crítica ao Estado. O livro inclui uma crítica contundente ao Estado, que Rothbard vê como uma entidade inerentemente coercitiva e exploradora. Ele argumenta que o Estado mantém seu poder por meio da força e da propaganda, violando constantemente os direitos dos indivíduos. Comentários, senhores? Alguém discorda? Alguém acredita no contrato social?
Não tem nem como, né? Esse argumento falacioso. Pra que você nasce já assinando um contrato que, cara, a definição de contrato já mata isso, né? A negociação entre duas partes é a segunda parte que não sabe de nada, né? Que não assinou nada. É impressionante. Vou continuar. Libertarianismo e política. Rothbard discute a aplicação prática do libertarianismo na política, defendendo estratégias para a redução do poder estatal e a promoção da liberdade individual. Ele sugere que os libertários devem trabalhar para desmantelar o Estado, promovendo a educação e a conscientização sobre os princípios libertários. E aí? Libertarianismo e política. Essa é espinhosa, porque nem todo mundo concorda com ele. Temos algum purista entre nós? Não, eu não carrego esse purismo, não. Participei até da campanha do Rafael Lima, não tem nem como. Então, eu sou gradualista, né? Ô, Alex, Oi. o Conkin não concorda, cara. Norton, por isso que a gente deixou o Conkin por último. O cara, para ler Conkin, conseguir entender as ideias do Conkin, ele tem que ter um estufo. A gente colocou todos os outros livros e, por último, os livros do Conkin. Exatamente por isso. É para ninguém travar. Sim, entendi, é verdade. E o Conkin, assim, pelo que eu entendi, não que ele não gosta do Rothbard, nada, tal, mas é que o que me parece é que ele percebeu que não funciona essa estratégia. É. E aí ele teve que estabelecer outra, porque e depois de perceber, assim, isso eu estou dizendo a minha impressão, né? Que eu tive quando eu li a obra aí do Conkin, de que depois que ele percebeu que a estratégia do Rothbard não funcionava, ele foi buscar as raízes de por que ela não funcionava, e aí encontrou todo um substrato na ética e na própria economia austríaca, né? Faz sentido. Faz sentido. E aí, com base nisso, ele construiu a teoria dele, que é o algoritmo. Pois é, mas daí esse é outro dia, não é isso? É. Vamos voltar pro Rothbard. Conkin Próximos é o dia, episódios. Conkin é o dia que vão explodir cabeças, senhores. Vou continuar aqui. A gente está quase terminando o resumo já. Sociedade anarcocapitalista. Rothbard apresenta sua visão de uma sociedade ideal, que ele chama de anarcocapitalismo, onde não existe governo e todas as interações são baseadas no mercado livre e na cooperação voluntária. Ele descreve como uma sociedade anarcocapitalista funcionaria, abordando questões como a justiça, a segurança e a defesa, tudo gerido por entidades privadas e voluntárias. Hoje a gente tem gente muito boa falando a respeito disso aí, né? Esses dias eu vi um trecho de um vídeo do De Soto falando por que o governo não funciona e uma sociedade anarcocapitalista funcionaria. Muito interessante. Desculpa, pode repetir a pergunta? Oi? Pode repetir, por favor? Posso. O quê? Que parte? Essa última que você falou. Eu assisti um vídeo do De Soto. Falando a respeito do não funcionamento do governo. Muito interessante. Se vocês não conhecem De Soto, eu recomendo que os senhores conheçam, procurem, porque ele, Hope, outros estão entre aqueles que estão escrevendo contemporaneamente a nós. E eu acho isso fantástico. A gente tem condições de ter acesso ao conhecimento praticamente enquanto ele é produzido. Pô, legal. Posso Depois continuar? deixa o link aí pra gente. Eu vou ver se eu acho. Sim, seria muito bom. Eu vou ver se eu acho. Você falando do Jesus Huerta de Soto, né? Esse aí, Jesus Huerta de Soto. Cara, tem uma
uma conferência que ele dá, que eu encontrei na internet aí, eu nem sei, não sei o link, bicho. Nessas coisas de internet a gente vai achando as coisas. Mas tem uma conferência que ele dá, que ele faz uma associação que eu achei belíssima entre cristianismo e Escola Austríaca de Economia. E a conclusão dele é que o Papa Francisco é o anticristo. Cara, é sensacional, velho. Mas enfim, vai. Tem alguém aqui que é da área do direito, é estudante ou é profissional do direito? Graças a Deus, não. Só eu. Só. Não, mas eu não vou tirar ponto, não, porque você falou graças a Deus, não, porque olha, essa área tá difícil, viu? Eu quero. Pô, eu imagino o que deve passar na sua cabeça vendo tudo que a lei, justiça e judiciário se tornou, cara. De vez em quando eu encontro alguma contradição performática, né? Ultimamente com uma frequência acima do tolerável. Eu quero deixar para vocês um autor chamado Stefan Kinsella, se vocês quiserem entender de direito e libertarianismo. As obras dele são muito boas. Oh, beleza. E também é um autor contemporâneo a nós. Muito bom mesmo. Bom, vou concluir o livro. Conclusão. O Manifesto Libertário de Murray Rothbard é um tratado seminal sobre o pensamento libertário, defendendo a máxima redução do governo e a promoção da liberdade individual. Rothbard argumenta que a coerção estatal é inerentemente imoral e que uma sociedade baseada no mercado livre e na propriedade privada não é apenas mais ética, mas também mais eficiente. O livro serve como um guia para aqueles que buscam entender e promover os princípios do libertarianismo, oferecendo uma visão detalhada de uma sociedade onde a liberdade individual é o valor supremo. Muito bem, senhores, concluímos. Hoje foi rápido. O que os senhores acharam? Eu acho que o livro, por si só, ele é muito extenso, é difícil. É porque eu também não sei, né, se esse aqui é o primeiro encontro e único, ou se vem vindo de uma série de outros encontros sobre esse livro. Mas é um livro bem extenso, é difícil decorrer todas as coisas que ele fala em um encontro só. Fabrício, eu vou te confidenciar uma coisa. Conversa do nosso grupo de tutores, hein? Eu não consegui fazer o resumo do livro, pedi ajuda para a Denir. Pedi ajuda no grupo, a Denir me ajudou. Justamente porque é um livro muito extenso, eu fiquei com medo de deixar algum valor de fora, sabe? Uhum. Eu entendo. Então, veja que nós falamos dos principais pontos da obra, mas nós falamos em linhas muito gerais. Uhum. Também, a ideia desse resumo, especificamente do curso, é que vocês se sintam animados para a leitura dos livros. Agora que vocês já sabem que essa obra é uma obra nevrálgica, uma obra crucial para entender o libertarianismo, espero que vocês se animem para a leitura do livro. Do que eu posso me lembrar agora, e eu posso inclusive estar confundindo com um trecho, alguma ideia de um outro livro, que eu acredito que seja do Manifesto Libertário, é um capítulo que ele fala sobre como a regulamentação e o excesso de regulamentação, ele acaba modelando parte da sociedade e parte do nosso cotidiano. O exemplo que eu me lembro é que ele fala sobre alguma coisa sobre caminhões. E ele fala assim, poxa, se não tivesse, ou tivesse alguma regulação sem sentido para os caminhões andarem por cima das calçadas, e isso naturalmente degradasse todas as calçadas de todas as ruas, a gente ia viver como se isso fosse normal. Ninguém ia se incomodar pelas calçadas estarem destruídas e ficar feio e deixar a cidade horrível. Todo mundo ia ter um senso de normalidade com aquilo. E existem muitas outras, ele usa isso como exemplo, mas assim, o ponto que ele quer trazer, eu acho, nesse momento, é que justamente assim, velho, tem vários absurdos que acontecem, né, nas nossas vidas e a gente tem um senso de normalidade com isso. Eles impactam menos, justamente porque eles são banais, né, para a maioria das pessoas. E como isso tem a capacidade de distorcer a nossa sensibilidade para o quanto essas coisas podem nos fazer mal
e também, assim, a nossa incapacidade de colocar todas as coisas que são impactadas por exemplo, regulamentação, ou abrangindo mais a ideia, intervenção do Estado e impacto do Estado, e como a gente fica desensibilizado diante de tudo isso, porque a gente não consegue botar tudo no papel e ficar sensibilizado para tudo, para simplesmente olhar assim e ver todos os absurdos que pioram e impactam a vida da gente, porque é muita coisa e é uma coisa normal, sabe? Acho que do livro, esse foi um dos pontos que mais me marcou, assim. Então você já leu o livro? Sim, faz bastante tempo, mas eu li. Joia, gostou? Sim, eu gostei muito. Foi um dos melhores Bom, livros que eu já li de libertarianismo. É uma obra fundamental, né? Não é à toa que ele está na nossa formação aí. Uhum, Então, uhum. para ter realmente uma consciência libertária, precisa passar por essas obras aí. vocês sabem que além dos livros que fazem parte do curso, a gente tem uma pequena biblioteca de outros livros que são recomendados, né? Sim, sim. Eles estão lá no curso também. Deixa eu ver se eu acho os livros recomendados aqui. Sugestões de leitura. Ação Humana de Mises, A Revolta de Atlas de Ayn Rand, O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro de Rothbard, A Ética da Liberdade de Rothbard, As Engrenagens da Liberdade de Friedman, O Discurso da Servidão Voluntária de Lafayette, Revolução Satoshi da McElroy, Segundo Tratado sobre o Governo Civil de Locke. Se eu fosse começar a leitura deles, eu começaria por As Engrenagens da Liberdade do Friedman. Claro que eu já li todos, né? Acho que o mais longo é A Revolta de Atlas, que é um romance. Ele não é exatamente libertário, ele é objetivista, mas ele é bem interessante, faz pensar. Eu nunca li o Revolta de Atlas, mas eu já ouvi bastantes comentários sobre ele. Parece ser bem interessante. É Eu legal. não gosto muito de ler livros de romance, eu gosto mais de escrever. Mas eu prefiro mais livros, assim, entre aspas, técnicos, assim, sabe? Tipo esse do Manifesto Libertário. Mas eu achei a ideia do livro bem bacana. É O legal, uma Revolta de leitura que Atlas. vale a pena. Então, e tem um filme, né? Aliás, são 3 filmes da Revolta de Atlas. Sim, é porque são 3 livros na real. A edição brasileira que é um livro só, mas na verdade são 3. É a coleção A Revolta de Atlas. São 3 livros, né? A obra completa. São. Eu tenho eles aqui. Senhores, eu me dou por satisfeito. Eu acho que aí, ó, é essa coleção, são 3 tomos, é isso mesmo. Aham. Essa que a Ava está mostrando. Senhores, eu me dou por satisfeito. Acho que podemos encerrar a reunião. O que os senhores acham? Também estou satisfeito, acho que foi atingido o objetivo. Despertamos a Oi, curiosidade, Ademir, foi mas agora baixinho. tem que ler a obra. Oi? Uhum. Sim. Posso parar a gravação Eu aqui? concordo com. Pode sim, Ademir. Obrigado.